Vocês acham que a hipertensão está no grupo das doenças que vocês precisam ter ouvido falar? Sim. Ou está no grupo das doenças que vocês precisam saber em detalhes? Detalhes. Por quê? Porque é uma doença extremamente comum. É uma doença extremamente prevalente. Afinal de contas, qual é a principal doença crônica dos adultos? É a hipertensão. Então é a doença crônica mais comum nos adultos. Então não tem como vocês se formarem sem saber os detalhes da hipertensão. Não é ter ouvido falar. É diferente, por exemplo, o exemplo que eu gosto de citar, que é o que vem sempre à mente. Vocês precisam saber os detalhes da jepa? Vocês sabem o que é a jepa? Não é? Ele sempre fala. É a granulomatose eosinofílica com poliangeite. Vocês precisam saber tudo sobre essa doença? Não, vocês precisam ter ouvido falar. Mas a hipertensão, pessoal, vocês têm que saber os detalhes. Vocês vão lidar, vocês vão se deparar com pacientes hipertensos todos os dias que vocês estiverem formados. De modo, pessoal, que assim, o que é que de fato é a hipertensão? Vou melhorar a minha pergunta. Para minha pressão deu alta. Isso quer dizer que eu sou hipertenso? Não, pode ser Quer dizer que você deve investigar. Pode ser Ao longo do nosso dia, a pressão se mantém do mesmo jeito? Não. Ela varia de acordo com as situações que nós estamos? Depois que essa cidadã corre lá 15 km lá na beira-mar, quando ela termina, chega em casa, os músculos tudo vasodilatado, como é que está a pressão dela? Bem baixinha. Mas na hora que ela está lá no pique, com o turbo ligado, pace de 3, como é que está a pressão dela? Nas alturas. Então assim, ao longo do dia, é natural que a nossa pressão tenha variações. E naturalmente haverão momentos onde a nossa pressão vai estar acima de 14 por 9, de 140 por 90. Mas isso quer dizer que somos hipertensos? Não. Certo? Então, a definição de hipertensão é exatamente o quê? São os níveis persistentemente elevados da pressão arterial ao ponto de aumentar o risco cardiovascular desse paciente. Essa é a definição, teoricamente, da hipertensão, certo? Então isso traz algumas consequências para a gente, né? Primeira coisa, a gente precisa, aliás, antes disso, por que vocês acham que a hipertensão ela é tão problemática em termos de saúde pública? Exatamente. Ela é uma doença silenciosa. A maior parte dos pacientes que são hipertensos e que ainda não desenvolveram lesões de órgão-alvo, eles são o quê? Assintomáticos. Os brasileiros costumam procurar o médico quando estão assintomáticos? Não. Quando estão com sintomas, preferem ir lá no Zequinha da farmácia, pedir um remédio e tomar do que ir no médico? Imagine quando não estão sentindo nada. Então, quando os sintomas aparecem, o que isso significa? Que já apareceram lesões de órgão-alvo. Então já falhamos em relação a uma das metas do tratamento da hipertensão, que é evitar o surgimento dessas lesões. Então o grande problema, um dos grandes problemas da hipertensão é exatamente isso. É uma doença que é assintomática em boa parte da sua evolução. E isso traz uma consequência para nós, né? Que é qual? Já que o paciente que tem hipertensão, muitas vezes ele não tem sintomas, então o que é que nós, como promotores de saúde, devemos fazer? Rastreio populacional. Então todo e qualquer pessoa que for a um médico, seja um oftalmologista, seja um radiologista, um patologista, esse cidadão ele precisa ter a sua pressão aferida. Ortopedista é outra coisa, né? Eu falei médico, né? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Aquela história, aquela famosa entrevista do Dr. Runco. Você liga o Dr. Runco, que é o ortopedista da seleção brasileira? Ela na Copa 2008. Ela é do Ronaldo, né, do Ronaldão, do Kaká, Ronaldinho. Aí o Kaká, que era uma das estrelas da época, estava no departamento médico. Era dúvida se ia jogar. Só que ele estava gripado.
né? Estava com muito sintoma respiratório. Aí foram perguntar pro doutor Rumo, doutor Rumo, que aí, Cacá vai jogar? Joga ou não joga? Não, Cacá tá doente, você fala com os médicos, eu sou ortopedista. Falou desse jeito. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, é uma doença que precisa do rastreio populacional. Então, teoricamente, toda e qualquer consulta médica de um paciente que não tem um diagnóstico de hipertensão deve ser um motivo para a pressão dele ser aferida, certo? Além disso, é necessário, em termos de saúde pública, né, que se tome medidas para rastrear a população de maneira geral. Né? Tipo, vai lá nas praças, vai lá nos postos de saúde, as coisas que vocês fazem, né? As ações que vocês fazem, os outros estudantes fazem, os estudantes de outras áreas da saúde fazem, tudo isso é importante. Para quê? Para detectar o cidadão que é hipertenso e que não tem sintoma algum. Certo? Mas essa medida, apesar de ser uma coisa simples, ela pode ser feita de qualquer forma? Não pode, né? Existem alguns detalhezinhos que a gente precisa se atentar na hora de aferir a pressão arterial dos nossos pacientes. Se não, vejamos, eu posso medir a pressão do jeito que eu estou aqui? Não, por quê? Eu estou com a perninha cruzada. Então a perna não pode estar cruzada, não pode, o ideal é que tenha esvaziado a bexiga, o ideal é que não tenha feito uma atividade física moderada e intensa na última hora, que não tenha fumado cigarro, que não tenha tomado café, enfim, tem que ser um ambiente tranquilo, pode ser um ambiente barulhento, tem que respeitar, né, todos os critérios básicos, né, para que a gente confie nessa aferição, né? O manguito tem que ser adequado, né? É bem verdade que aquele manguito padrão ele vai dar certo em 90% da população, mas tem aqueles 5% que são ou muito magros ou excessivamente obesos que aquele manguito não vai servir. Então a gente tem que ajustar também o manguito e a técnica auscultatória, né? A técnica de aferição da pressão que vocês já sabem muito bem. O ideal é a gente fazer como você fez, né, o método palpatório, para a gente identificar a sistólica. Identificou a sistólica, mantém o manguito insuflado, né? Insufla ali mais 2, e aí você vai auscultar, né? Mais 2 que eu digo é mais 20, né? O primeiro som vai ser o da sistólica, né? Cuidado com aquela história do hiato auscultatório, que é muito frequente nos idosos. Então, teoricamente, o motivo pelo qual a gente faz primeiro a palpação é justamente para a gente não cair nessa pegadinha de insuflar até o hiato auscultatório. Aí você ausculta ali, você acha que a primeira batida vai ser a sistólica, mas não é, porque você caiu dentro do hiato. Entendeu? Então, é por isso que a gente deve fazer sempre a palpação antes, né, teoricamente, para depois fazer o método auscultatório, certo? Além disso, pessoal, eu devo aferir a pressão do meu paciente quantas vezes durante uma consulta? Teoricamente, no mínimo 2, sendo a primeira consulta, talvez 3, certo? Por quê? Porque a gente precisa aferir em um braço o paciente em decúbito dorsal, certo? A gente precisa aferir no outro braço. Qual a importância de eu aferir no outro braço? Eventualmente pode ser a dica para eu dar o diagnóstico de algumas condições, né? Como por exemplo uma estenose arterial de grandes vasos, no contexto de uma vasculite de grandes vasos, né? Uma arterite Takayama, uma arterite de células gigantes. Isso pode dar uma coartação da aorta, né? Que pode gerar, por exemplo, um pulso divergente. Além disso, tem patologias graves que podem se manifestar assim, né? Como por exemplo o clássico aneurisma de aorta, né? Eu já dei um diagnóstico de aneurisma de aorta no paciente no consultório e me procurou porque estava com os pés formigando, que claramente o diagnóstico era de diabetes e ele não sabia ainda. E simplesmente porque eu tenho lá o meu protocolo a seguir, eu sei que eu tenho que aferir a pressão do paciente, eu aferi de um lado, aferi do outro, quando eu aferi do outro estava totalmente divergente. Eu disse para ele, olha, é o seguinte, você vai fazer aqui essa bateria de exames que eu vou lhe pedir, mas tem 2 que você vai colher agora, no laboratório lá na clínica. Ureia e creatinina. Colhei ureia e creatinina, eu vi que ele não tinha disfunção renal importante, mandei ele para fazer o quê?
uma angio-TC. Por isso que eu pedi ureacreatina por causa do contraste. Quando ele foi fazer a angio-TC, o que é que tinha? Aneurisma de anão. De imediato eu fiz uma cartinha para ele ir para o consultório de BCG. Então, essa é uma das importâncias da gente aferir a pressão em um membro superior e no outro, né? Para quê? Para a gente tentar identificar se há uma divergência importante. E essa divergência, ela é considerada a partir de quanto? Sistólica, né, diferindo mais do que 20, e uma diastólica diferindo mais do que 10, é considerada uma hipertensão divergente, né? Uma divergência de pressão nos membros superiores. Além disso, pessoal, tem outra importância da gente aferir nos dois braços, pelo menos na primeira consulta, que é qual? É ou não é fisiológico que haja alguma mínima diferença? E nas próximas consultas, portanto, você vai ficar aferindo a pressão daquele paciente em qual dos membros? Naquele que tem o maior nível pressórico, né? Então, como já é esperado que haja uma pequena diferença, você precisa saber em qual número você vai se basear, né? Então, você vai se basear sempre naquele membro que tem, teoricamente, a pressão um pouco mais elevada. Então, é por isso que a gente tem que aferir nos dois membros. Por que deve ter, pelo menos em uma parte dos pacientes, uma terceira medida? Não é exatamente isso. Existe ou não existem pacientes que têm uma chance de ter hipotensão ortostática? Quem são estes? Os principais. Idosos, portadores de diabetes, né? Porque pode ter neuropatia diabética, pode ter desautonomia e pode ter hipotensão ortostática. E pacientes que já estão em uso de antihipertensivos, principalmente se esse antihipertensivo for um diurético, que é a classe que tem a maior chance de provocar hipotensão ortostática. Então, nesses pacientes, além de eu aferir, eventualmente, o paciente deitado, né, ou sentado em um membro e no outro, eu tenho que aferir a pressão desse paciente em ortostase, para ver se ele desenvolve hipotensão ortostática. Que o critério é o mesmo, né, a sistólica cair em pelo menos 20 e a diastólica cair em pelo menos 10. Certo? Então, esses são alguns detalhes importantes. Eu posso dar o diagnóstico de hipertensão na primeira consulta? Se tiver acima de 180, Teoricamente, em algumas situações eu posso. Quais seriam? Essa é uma delas, né? Se for um pico hipertensivo, ou seja, uma sistólica acima de 180, certo? Obviamente, respeitando todos aqueles critérios que eu falei lá no início, né? Se a pessoa tiver feito atividade física agora, é claro que ela pode estar com. Mas respeitando todos aqueles critérios, se a pessoa tiver com uma pressão sistólica acima de 180, isso é um pico pressórico e está definido esse paciente aí hipertenso. ela vem de hormonal. Se os níveis pressóricos forem elevados, não obrigatoriamente suficiente para ser estágio 3, né, acima de 180, mas se tiver lesão de órgão-alvo associada, documentada. É por isso que, teoricamente, é muito importante a gente ficar de olho no olho. Né? Por quê? Porque no exame físico, teoricamente, é uma das formas mais, né, fidedignas da gente identificar um paciente hipertenso de longa data. Certo? Então, agora eu pergunto para vocês, né? Essas duas situações, vocês acham que elas são comuns? Elas correspondem à maioria dos pacientes? Não. Então, a maioria dos pacientes, eles não preencherão esses critérios para a gente afirmar que, de fato, eles são hipertensos na primeira consulta. Certo? E o que isso significa? Que, teoricamente, esse paciente ele merece pelo menos uma segunda avaliação clínica para que você faça essas aferições todas elas novamente e para você ver se realmente houve uma variação importante ou não. Certo? Isso é o que está lá no guideline, baseado no rastreio na questão populacional, né? Por quê? Porque o que está lá no guideline, teoricamente, é o que vai ser seguido, inclusive, nos postos de saúde. Mas, de uma forma geral, pessoal, o que muitas vezes a gente espera uma segunda consulta para medir a pressão, para aí sim a gente imaginar se realmente é hipertenso ou não. Ou a gente já solicita algum exame que pode ajudar nesse contexto? Que exame seria esse?
O mapa, né? Então o mapa é um exame que teoricamente deve ser recomendado para todo e qualquer paciente no contexto de uma investigação de hipertensão. Certo? Obviamente, se houver condições, né, logísticas para que isso seja feito. O mapa é um exame barato, né? Mas essa questão, barato é uma coisa muito relativa, né? O que é barato para nós pode não ser para muitos. Então, é por isso que não está no guideline escrito do jeito que eu estou falando, que você deve pedir um mapa para todo mundo, certo? Mas, naturalmente, sempre que possível, a gente deve pedir. Por quê? Porque ele nos ajuda bastante a dar alguns diagnósticos, como a famosa síndrome do jaleco branco. Porque eu já até mandei um e-mail para a sociedade para mudar. Por quê? Porque eu já tirei o jaleco e não virou a pressão. Não é o jaleco, não. O problema é o doutor. Exatamente. Né? Enfim, tem a tal da síndrome do jaleco branco. Que o que é isso? É o paciente que tem os níveis pressóricos elevados no consultório, porém, na vida dele cotidiana, os níveis pressóricos estão normais, certo? Há quem diga que 30% dos pacientes que têm os níveis pressóricos elevados na consulta, eles não são hipertensos, eles têm a tal da síndrome do jaleco branco. E isso, na minha prática, eu vejo muito paciente em consultório, eu tenho a impressão que é mais ou menos isso mesmo. É uma coisa muito frequente, certo? Então o mapa nos ajuda muito nesse sentido. Outro diagnóstico que o mapa pode dar? Hipertensão mascarada. Exatamente. É aquele paciente que você atende na consulta e que a pressão está normal. E você está suspeitando que ele deve ser hipertenso. Ou seja, é aquele paciente que não se alimenta bem, que não faz atividade física, que está com sobrepeso, obesidade, que você já viu que tem colesterol alto, que tem diabetes, então está estranho. Mas que esse cara tem tudo isso e não é hipertenso. Então, nesse paciente, você vai, né, recomendar que ele também faça um mapa. Por quê? Porque talvez a pressão esteja normal agora, mas no dia a dia dele esteja alterada. É o tal da hipertensão mascarada. E tem um outro diagnóstico que o mapa pode dar, que é um paciente que já é hipertenso, mas o mapa pode me dizer algo, que é o quê? Se as medicações estão funcionando. Como? Se as medicações estão funcionando. Você está classificar. É mais ou menos isso, né? O que acontece? Eu estou prescrevendo um antihipertensivo para o paciente, então naturalmente ele vai ser acompanhado, ele vai voltar para uma consulta. E um dos objetivos da consulta é ver se a pressão está controlada. Só que eu vou estar aferindo a pressão dele no consultório. E 30% dos pacientes que estão no consultório, a pressão dá mais alta do que o normal, ou do que o que de fato ela é no dia a dia do paciente. E o mapa ele consegue identificar isso também. E isso é o que a gente chama de quê? De efeito do jaleco branco. Ao invés de ser a hipertensão do jaleco branco, que é o paciente que não tem um diagnóstico, que eu estou pedindo mapa para investigar, é um paciente que eu já sei que é hipertenso e que eu quero saber apenas se ele está controlado. E talvez não esteja controlado aqui na consulta porque ele tem o efeito do jaleco branco, que é a pressão um pouco mais elevada no consultório, a despeito de com os antihipertensivos em casa ele está com a pressão normal. Então, teoricamente, sempre que disponível, a gente deve sim pedir o mapa. Lá no posto de saúde, muitas vezes o pessoal lança mão do pseudomapa. Quem é o pseudomapa? É o MRPA, né? Onde o paciente vai medir a pressão em pelo menos 2 horários, ao longo de 7 dias, né? E aí a gente vai ter uma noção de alguma forma também. Certo? Além de tudo isso, pessoal, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Certo? Que muitas vezes passa batido. E eu já vi isso acontecer algumas vezes. A imensa maioria dos pacientes que são hipertensos, eles são portadores de hipertensão primária ou secundária? Primária ou secundária? Primária, pessoal. O que é hipertensão primária? É onde a doença por si só é a hipertensão. O que é hipertensão secundária? É aquele paciente que tem alguma condição clínica que, por conta dessa condição clínica, os níveis pressóricos estão elevados. Certo? Então, isso é algo que pode acontecer. Apesar de que não é o mais comum, é algo que a gente vê bastante. Certo?
E existem alguns critérios que nos fazem pensar fortemente nessa possibilidade. E que critérios seriam esses? Por exemplo, a hipertensão primária, ela surge mais frequentemente em que faixa etária? Entre os 30 e os 50 anos. Certo? E o que é que isso significa? Que se o cidadão é hipertenso antes dos 30, ou se ele desenvolve a hipertensão depois dos 50, fugiu do padrão. Então, será que não é uma hipertensão secundária? E o outro critério muito importante é qual? Que aí já é no segmento do paciente. É se ele tem hipertensão refratária, que é aquele paciente que está tomando 3 antihipertensivos, sendo um deles um diurético, e mesmo assim os níveis pressóricos documentados com o mapa não estão controlados. Então isso é um motivo para a gente pensar também em hipertensão secundária. Mas o principal motivo para a gente pensar em hipertensão secundária qual é? É o mais óbvio deles, que é qual? É o paciente ter manifestações clínicas daquelas doenças que a gente sabe que cursam com hipertensão secundária. E aí é por isso que é importante que vocês saibam quais são essas principais doenças. Certo? Qual é a doença que mais frequentemente causa hipertensão secundária no Brasil e no mundo? Obesidade. Que leva a síndrome da apneia obstrutiva do sono. É a principal causa de hipertensão secundária no Brasil e no mundo. Certo? Recentemente eu atendi uma colega de vocês, que eu acho que já está formada, que me procurou no consultório com essa queixa. Doutor, estou medindo estar lá no internato, medi a minha pressão e a pressão estava alta. Eu achei muito estranho, nunca tinha acontecido e tal. Conversei com ela, examinei, não encontrei nada assim demais. Tá bom, então eu vou pedir aqui alguns exames, né? Conversei com ela estava se queixando de algumas coisas, na verdade. Qual era a queixa dela? Que gostava muito do internato, que era muito empolgada, mas estava sonolenta, fadigada, sem vontade de ir. E aí acordava de manhã já com cefaleia, tirava uns cochilozinhos ao longo do dia, aí ficou fácil para mim. Qual foi o exame que eu pedi? Polissonografia, quando veio a polissonografia, bastante alterada. Né? Diagnóstico, apneia obstrutiva do sono. Começou a usar o CPAP, se normalizou e a vida dela melhorou. Se duvidar, deve ter tido até menino. Certo? Então, é a principal causa. Né? E a nossa população, o cearense, né, ele tem um fator de risco importante, que é o quê? O pescocinho de cará. Né? Nós, cearenses, a gente tem um pescocinho curto, né? Então, esse pescocinho curto é um dos fatores de risco para a síndrome de apneia obstrutiva do sono. Né? Claro que o principal deles é a obesidade. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração. Tem que perguntar para os pacientes, né? Ronca muito à noite, seu parceiro ou sua parceira fala que você ronca muito, parece que a respiração fica parando ao longo da noite, acorda de manhã fadigado, parece que correu, foi uma maratona, não descansou, foi nada, tem cefaleia ao longo do dia, principalmente cefaleia matinal, fica tirando os cochilos ao longo do dia. Se esses sintomas estiverem presentes, é claro que nessa investigação eu vou pedir uma polissonografia. Qual é a segunda principal causa de hipertensão secundária? Essa é a terceira. É a doença renal parenquimatosa. É o paciente que tem disfunção renal e por conta da disfunção renal, ele é hipertenso, certo? É exatamente por isso que a gente deve pedir o quê? Uma ureia, uma creatinina e um sumário de urina para todo e qualquer paciente nesse contexto de investigação da hipertensão. Por quê? Porque sabemos que, às vezes a gente fica na dúvida, né? Quem foi que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O paciente tem doença renal crônica porque é hipertenso, ou é hipertenso porque tem doença renal crônica. Mas o fato é que a doença renal crônica é uma das causas principais de hipertensão secundária. Algumas patologias especificamente são mais prevalentes nesse contexto, como por exemplo a GESF. Quem é a GESF? Não é a GEPA, é a GESF. A GESF é glomeruloesclerose segmentar e focal, né? Que é um acometimento glomerular que classicamente causa síndrome nefrótica e que é muito comum em homens negros, certo? Que, coincidência ou não, é um perfil de paciente que frequentemente tem hipertensão secundária.
certo? Então, doença renal parenquimatose é a segunda principal causa de hipertensão secundária. A terceira é a hipertensão renovascular, né? que é exatamente o hiperaldosteronismo secundário. O paciente que tem estenose da artéria renal, o que aquele rim que é perfundido por essa artéria que está estenosada entende? Que ele está mal perfundido, o sangue não está chegando como deveria chegar. Se o rim está mal perfundido, qual é o mecanismo que ele lança a mão? Ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então os níveis de angiotensina vão lá para as alturas e esse paciente vai acabar desenvolvendo hipertensão, certo? É o tal do hiperaldosteronismo secundário. Então, esses pacientes têm dois perfis epidemiológicos clássicos, né? Qual é a principal causa de estenose da artéria renal nos pacientes acima de 50 anos? É aterosclerose. É o paciente que tem vários fatores de risco cardiovascular e faz uma placa de gordura ali nas artérias renais. Mas existem pacientes que têm estenose de artéria renal sem ter todos esses fatores de risco e geralmente em uma idade mais jovem. Principalmente em vocês, mulheres. Que doença é essa? Síndrome de quebra-nozes. É a tal da displasia fibromuscular, certo? Que é muito comum em mulheres jovens. Existe. Sim, mas isso aí não, eu acho que não é na artéria renal. Assim, A artéria mesentérica inferior, não é exatamente na artéria renal. é na veia renal. Certo? Então, tem a aterosclerose e tem a displasia fibromuscular. Eventualmente tem outras possibilidades, condições raras, como por exemplo vasculites, né? A PAN, a poliarterite nodosa, frequentemente dá estenose da artéria renal. A Takaysu, né? Também eventualmente pode dar estenose da artéria renal, mas aí são raridades, né? Hipertireoidismo também, né? O que é muito, tá lá no das causas. O que é muito mais comum é uma dessas duas, né? Ou a aterosclerose propriamente dita, ou nas mulheres jovens, displasia fibromuscular. O que é que vai me fazer pensar nesta possibilidade? Do ponto de vista clínico. Alteração de função renal. Alteração da função renal, o sumário de urina eventualmente alterado, mas ao exame físico, o que é que eu posso flagrar? Um sopro no foco lá da artéria renal. Certo? Então é por isso que a gente tem que examinar o nosso paciente. Essa é a terceira, né? Hipertensão renovascular. Qual é a quarta? Uso de medicação. É o hiperaldosteronismo primário. Certo? Que muitas vezes, qual é o gatilho que nos faz pensar no dito cujo? Já é um gatilho laboratorial, né? Quem tem hiperaldosteronismo primário costuma ter o quê? Hipernatremia, hipocalemia e alcalose metabólica. Então, esses dados devem motivar a pesquisa, né, de hiperaldosteronismo primário. Se eu estiver suspeitando de estenose de artérias renais, qual é o exame que eu vou pedir? O Doppler de artérias renais ou, eventualmente, a angiotomografia de artérias renais. Se eu estiver suspeitando de hiperaldosteronismo, porque eu vi essas alterações lá no laboratório do paciente, qual é o exame que eu vou pedir? A relação renina-aldosterona, certo? E uma vez definido o critério, né, aí você vai investigar qual é a causa desse hiperaldosteronismo primário. Tem essa dosagem? A relação renina-aldosterona. Professor, como é que eu peço cistatina? Cistatina C é um exame, né, muito mais a nível de pesquisa laboratorial do que a nível de prática clínica, que tem um poder maior de identificar a lesão renal de uma forma precoce, entendeu? Mas é uma coisa assim, em termos de estudo, né, pesquisa, em termos de prática clínica, a gente não consegue dosar. Certo? Então, relação renina-aldosterona. Quando a gente suspeitar de hiperaldosteronismo primário. Se essa relação der alterada, aí você vai para o exame de imagem. Vai ver se tem lá um adenoma, alguma coisa lá nas adrenais. Certo?
Qual é a quarta? Essa é a quarta, né? Qual é a quinta principal causa? Eu coloco aqui as outras doenças endócrinas. Por exemplo, o hipotireoidismo. Pode ou não pode dar hipertensão? Pode. Hipertensão convergente, onde predomina o aumento da diastólica. Hipertireoidismo. Pode ou não pode dar hipertensão? Pode. Hipertensão divergente, onde há um predomínio do aumento da sistólica. Hipercortisolismo, né? Síndrome de Cush. Pode ou não pode dar hipertensão? Pode. Seja o Cush primário, né? Ou seja o Cush secundário ao uso de corticoides. E aí tem dados clínicos que nos fazem pensar, né? Obesidade centrípeta, né? O tal da giba de búfalo, né? Fáscias e lua cheia, varizes violáceas, né? Estrias violáceas. Tem alguns dados que fraqueza muscular proximal. Alguns dados que devem nos fazer pensar. Outras condições endócrinas raras, né? Como por exemplo, o aumento do IGH, do GH. Que mais? O feocromostomo, certo? São condições endócrinas muito mais raras. Os anabolizantes. Aí já entra no contexto das medicações, né? Ok, pessoal? Então, assim, é importante que vocês, pelo menos, tenham ouvido falar nessas condições. Porque já diria o William Osler, lá no século XIX, o que é que ele dizia? Você só acha o que você procura, e você só procura o que você conhece. Se você não conhecer, você não vai procurar. Se você não procurar, você não vai achar. Então é por isso que eu recebo com alguma frequência pacientes que ninguém nunca investigou se ele tem ou não tem hipertensão secundária, quando está na cara que ele tem. Por quê? Porque quem não sabe não procura. Não procura, não compra. Ou porque dá trabalho, né? Procurar. Por isso que há quem diga que a tolice é uma dádiva, né? Só não sabe, não. É hipertensão, remédio, pronto. É mais fácil, né? Agir assim. Mas vocês, né, são da Unicristo, né? Vocês são norteados, né? Vocês vão agir de uma forma diferente. Outra grande questão da hipertensão, pessoal, é o seguinte: ela costuma andar sozinha ou mal acompanhada? O paciente que é hipertenso, geralmente ele tem só hipertensão ou ele tem outras condições? Ela não anda sozinha, ela anda mal acompanhada, certo? Mal acompanhada de quem? Do diabetes, da dislipidemia, da obesidade, da síndrome metabólica e das consequências da síndrome metabólica, como por exemplo esteatose hepática, por exemplo. Então isso nos obriga a não olhar somente para a árvore, eu tenho que olhar para a floresta. Eu não posso olhar só para a hipertensão, eu tenho que olhar para o paciente como um todo. Então eu tenho a obrigação de, ao dar um diagnóstico de hipertensão, eu procurar se ele tem o quê? Essas clássicas condições que se associam à hipertensão. Qual é um dos grandes problemas da hipertensão? Não é o aumento do risco cardiovascular? Essas outras condições não aumentam o risco cardiovascular tanto quanto? Então, o que adianta eu tratar a hipertensão e não tratar as outras condições? Então, eu tenho que procurar no paciente também isso. Por isso que tem alguns exames que a gente deve pedir para investigar essas condições. Certo? E uma outra questão importantíssima é a pesquisa de quê? De lesões de órgão-alvo. Um paciente que é hipertenso, que recebe o diagnóstico de hipertensão, habitualmente, ele tornou-se hipertenso há pouco tempo, ou ele já era hipertenso há um bom tempo, só que ele foi descoberto só agora? Habitualmente, ele já era hipertenso há algum tempo. Então, isso significa que pode já ter dado tempo ele ter lesões de órgão-alvo. Então, é por isso que no exame físico nós vamos ficar de olho no olho, mas também nós vamos sempre encaminhar esse paciente para quem? Para os oftalmologistas, né? Por quê? Porque eles vão fazer um fundo de olho, diga-se de passagem, né? Bem mais fidedigno do que o nosso, e vão pedir eventualmente um famoso mapeamento da retina, certo? Outra lesão de órgão-alvo clássica, os rins. É por isso que a gente tem que pedir ureia, creatinina, sumário de urina e a relação albumina creatinina ou proteína creatinina, tanto faz.
Se tiver albuminuria isolada, não serve não, né? Já é Não lesão. ajuda. Você já considera lesão renal. Não pode ter. Deu para entender? O que mais? Outra lesão de órgão-alvo clássica. Qual é a principal causa de insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo? Miocardiopatia hipertensiva. Então é por isso que esse paciente, além de na anamnese a gente procurar sinais, né, sintomas de insuficiência cardíaca, dispneia progressiva aos esforços, autopneia, dispneia paroxística noturna, é por isso que no exame físico a gente tem que procurar sinais, sintomas, né? Aliás, sinais, né? Desvio do ictus, B3, B4, urgência jugular, refluxo hepatojugular, edema de membros inferiores, mas, do ponto de vista de exame complementar, a gente tem que pedir algumas coisas. No mínimo, o quê? Um eletrocardiograma. Agora tem que ser na primeira consulta, né? Sim, tudo isso aqui que eu estou dizendo na primeira consulta. Tem que pedir um eletro e tem que pedir o quê? No guideline, pessoal, um raio-x do tórax. Teste de estresse não, professor, Certo? assim. Por quê? Porque é muito pouco provável que um paciente com eletro normal e com raio-x do tórax, com a área cardíaca normal, ele tenha uma alteração expressiva no ecocardiograma. É bem verdade que na prática a gente não segue muito bem isso, né? Ao invés de pedir o raio-x, a gente já pede o eco, pela questão de disponibilidade e facilidade do método. Mas se você for ler o guideline, ele pede para você pedir como rastreio um eletro e um raio-x do tórax. Se você estiver suspeitando porque tem sintomas, aí beleza, você deve ir direto para o eco e no exame de sangue deve pedir o quê? Prova NB. Certo? Então, retinopatia hipertensiva, nefropatia hipertensiva, miocardiopatia hipertensiva, qual é a outra lesão de órgão-alvo clássica? Que dela deriva-se várias outras. É a aterosclerose. Essa aterosclerose pode estar no sistema nervoso central, que pode dar o quê? AVC, pode dar uma demência vascular. Essa aterosclerose pode estar nas carótidas, que pode dar o quê? Uma síncope, assim como pode dar um AVC também. Essa aterosclerose pode estar nas coronárias, que aí vai fazer o paciente infartar. Essa aterosclerose pode estar na aorta, que pode gerar um aneurisma de aorta. Essa aterosclerose pode estar nos membros inferiores, que vai gerar uma DAOP, né? Doença arterial obstrutiva periférica. Aquele paciente que tem claudicação intermitente. Essas condições relacionadas à aterosclerose, eu vou pesquisar em todo mundo? Não. Eu vou pesquisar em quem? Em quem tem sintomas ou sinais que me motivem a fazer isso. Ou, eventualmente, em quem tenha diversos fatores de risco cardiovascular associados. Aí, esse paciente ele vai merecer, pelo menos, uma avaliação do ponto de vista coronariano. Principalmente por quê? Porque lá no tratamento, uma das coisas que você vai fazer é recomendar que esse paciente faça o quê? Mudança de estilo de vida, que engloba o quê? Atividade física. Você vai botar um cidadão que tem um altíssimo risco cardiovascular para fazer uma atividade física sem ter uma avaliação cardiológica, você não vai fazer isso. Então esse paciente vai ganhar pelo menos um teste ergométrico, um anestesista de coronárias, um ecoestresse ou uma cintilografia do miocárdio em repouso e em estresse. Certo? Então tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, pessoal, é a primeira consulta. Certo? Tudo isso aqui é a primeira consulta. Então, na primeira consulta, além de respeitar todos aqueles critérios de aferição da pressão, além de interpretar o resultado dessa elevação pressórica, e além de investigar, né, se não é uma hipertensão secundária, se tiver critérios para investigar, além de investigar as outras condições que se associam à hipertensão, eu devo investigar as lesões de órgão-alvo. É por isso que quais são os exames que nós devemos pedir? Na primeira consulta de um paciente supostamente hipertenso. Hemograma, afinal de contas, hemograma é feito no copo d'água, né? Não se nega de mim. Vou colher o exame de sangue no paciente, vou fazer hemograma. Mas eu devo pedir, além do hemograma, o quê? Ureia, creatinina, sódio, potássio. Não está errado pedir os outros eletrólitos, certo? Eu devo pedir um sumário de urina. Eu devo pedir a relação
albumina, creatinina na urina matinal. Eu devo pedir glicemia de jejum. No guideline está lá, ou hemoglobina glicada, né? Mas é óbvio que a gente pede os dois, né? Glicemia de jejum e hemoglobina glicada. A gente pede colesterol total e frações. A gente pede também o ácido úrico, certo? Não está no guideline, mas também é frequente que a gente peça os exames relacionados ao quê? A questão hepática. Né? Por quê? Porque o paciente hipertenso, muitas vezes ele tem ensino metabólico. E quem tem ensino metabólico, muitas vezes tem esteatose. Então é por isso que a gente pede bilirrubinas, transaminases, e costuma pedir também o... Não tinha aí, né? Não, o ultrassom. Né? Que o ultrassom vai ajudar em várias coisas. Além de olhar para o fígado e ver se tem esteatose, vai olhar para os rins e ver se tem sinais de nefropatia crônica. Redução do tamanho abdominal, perda da diferenciação pós-glandular. Além disso, o ultrassom vai olhar para quem? Para a aorta, né? E vai ver se não tem ali um aneurisma. Certo? Então, teoricamente, pode fazer parte também dessa avaliação complementar inicial. Eletrocardiograma ao X do tórax. Certo? Fundo de olho, que faz parte do exame físico. E só. E o exame clínico. Ok? Então, se perguntarem para vocês, numa prova, ou seja onde for, quais são os exames que vocês devem pedir para o paciente hipertenso, na primeira consulta são esses. Feito tudo isso, pessoal, confirmado o diagnóstico de hipertensão, nós vamos propor um tratamento. O tratamento da hipertensão se baseia em dois grandes grupos, que são quais? Dois grandes pilares. É o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. O não medicamentoso é aquele que todo mundo sabe que tem que fazer, infelizmente pouca gente faz. Né? Mudança do estilo de vida, vocês já estão cansados de ouvir falar sobre isso. Mas o tratamento farmacológico tem algumas classes que vocês precisam saber aqui alguns detalhes. Tem pelo menos 5 classes que vocês têm que saber os detalhes. Quais são? Iequibra, tiazídicos, bloqueadores do canal de cálcio, antagonistas da aldosterona, certo? E os beta-bloqueadores. Tem outras classes antihipertensivas, tem, mas esses eu diria que são os 5 principais. Qual é a droga, assim, de primeira linha na imensa maioria dos pacientes? Iequibra, certo? Por quê? Porque são medicações, como diria o Dr. Otto, amaciadoras do endotélio. Né? Muitas das complicações da hipertensão, elas derivam de quê? Da disfunção endotelial. Disfunção endotelial dos vasos da retina. Retinopatia hipertensiva. Disfunção endotelial dos vasos renais. Nefropatia hipertensiva. Disfunção endotelial dos vasos do coração. Miocardiopatia hipertensiva, doença arterial coronariana. Entendeu? Então, aterosclerose, disfunção endotelial. Então, é por isso que Iequibra, teoricamente, é a medicação de primeira linha na imensa maioria dos pacientes. Né? Os IECAs, vocês já sabem muito bem quais são, né? Captopril, enalapril, ramipril, lisinapril e os demais pril. E os BRAs, losartana, mesartana, valsartana e as demais tanas. Quais são os cuidados que nós temos que ter ao utilizar essas medicações? Distúrbio hidroeletrolítico. Qual é o distúrbio hidroeletrolítico clássico que elas podem dar? Hipercalemia. Né? Então, muito cuidado, né, ao prescrever o Iequibra em um paciente com o quê? Com os níveis de potássio elevados. Por exemplo, esse paciente tinha um potássio de 5,5. Vocês prescreveram losartana sem saber. Mas vocês deveriam ter pelo menos suspendido. Né? Porque se o potássio está acima de 5, teoricamente, você deve evitar o uso de um Iequibra. Certo? Outra grande questão a ser considerada em relação ao Iequibra. O que acontece logo após o início de um Iequibra? Cai um pouco a taxa de filtração glomerular.
É meio paradoxal. Como é que pode, professor? São drogas nefroprotetoras. É isso mesmo, né? Por que elas são nefroprotetoras? Porque elas fazem vasodilatação da arteríola eferente. Com isso diminui a pressão intraglomerular. E com isso diminui, portanto, a taxa de filtração glomerular. E como diminui a pressão intraglomerular, diminui o quê? A proteinúria. E ao diminuir a proteinúria, ela é uma droga nefroprotetora. A progressão da doença renal crônica vai ser desacelerada pelo fato dela reduzir a proteinúria. Porém, ao reduzir a pressão intraglomerular, também reduz quem? A taxa de filtração. E essa redução da taxa de filtração, na maioria dos pacientes, vai ser pouco relevante. Vai cair ali em torno de 10 a 15%, mas se você for ver ao longo do tempo, isso vai desacelerar. Porém, no entanto, contudo, tem aqueles pacientes que já estão com a disfunção renal importante. E se você começar um IE com BRA, o que pode acontecer? Você vai jogar ele na diálise. Porque vai cair 10 a 15%, mas é o suficiente para... Então, quando o paciente tem uma taxa de filtração abaixo de 30, principalmente abaixo de 20, você deve evitar, olha a frase, para você me dizer que eu estou desnorteado. Você deve evitar o início de um IE com BRA. Se você está diante de um paciente que tem uma taxa de filtração abaixo de 30 e ele já usa, você teoricamente não deve tirar, a não ser que o potássio tenha subido. Mas, se ele não usa, você não deve iniciar. Geralmente, para a maioria, isso vai variar se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, qual é a idade, mas geralmente uma creatinina acima de 2,5 nos impede de utilizar, de iniciar um IE com BRA. Certo? Qual é outra característica dessas drogas que vocês devem saber? Que elas são drogas racistas. Por que elas são racistas? Porque elas não funcionam bem nos negros. Elas não gostam dos negros. Então vocês têm que saber disso. Se eu posso começar a IE com BRA em um negro? Posso. Mas você deve saber que tem uma grande chance de não funcionar. Se funcionar, ótimo. É a melhor droga que vai proteger ele. Mas, se não funcionar, não deve ser surpresa para vocês. Afinal de contas, são drogas racistas. E rodapé de livro. Uma vantagem adicional de usar um IE, na verdade, de usar um BRA e um BRA específico. Quem é esse BRA e o que esse BRA tem de diferente dos demais? Alesartano? Homeosartano? Não. É a mais simples delas. A losartana. O que a losartana ajuda em termos de comorbidades? Ela ajuda a baixar o ácido úrico. Ela é uricosúrica. Certo? Então, esses são os detalhes que vocês têm que saber em relação à IE. Losartan ou losartana? É losartana. Losartan é nome comercial, né? Eu acho que são nos Estados Unidos aqui. Vamos lá. Segunda classe, tiazídicos. Né? Quais são os exemplos clássicos? Hidroclorotiazida, que é a mais antiga delas, né? Mas tem também quem? A clortralidona e a idapamida, certo? Qual é a grande diferença entre a hidroclorotiazida, a clortralidona e a idapamida? A hidroclorotiazida, por ser a mais antiga, é a que tem mais efeitos colaterais, como por exemplo, hipotensão ortostática, como por exemplo, piora metabólica. Às vezes sobe um pouquinho ali o colesterol, às vezes sobe um pouquinho a glicemia, e todas elas têm em comum, de uma forma oposta à losartana, provocar o quê? Retenção do ácido úrico. Então pode ser uma droga que pode precipitar uma crise de gota em quem tem um ácido úrico elevado. Não é à toa, tudo faz sentido, pessoal. Não é à toa que lá nos exames eu devo pedir quem? O ácido úrico. Porque se tiver um ácido úrico elevado, eu não posso ou não devo iniciar um tiazídico. Certo? Em relação aos eletrólitos, o que eles podem causar? Hipocalemia, hiponatremia, hipercalcemia e hipomagnesemia. São 3 hipo, né?
hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipercalcemia. É por isso que são drogas que devem ser utilizadas em quem? Em mulheres pós-menopausa. Qual é a vantagem? Aumenta os níveis de cálcio e previne osteopenia, hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipercalcemia e hiperuricemia. Hipercalcemia? Sim, Tá. tiazídicos. Certo? Então esses são os cuidados, né, que vocês devem ter ao utilizar essas medicações. Bloqueadores dos canais de cálcio. Quem são os exemplos clássicos? Amlodipino, levolodipino, né? Qual é a grande diferença entre essas drogas além do custo? Alto leve, não dá pra Exatamente, né? O principal efeito colateral, né, dos bloqueadores de canais de cálcio é edema maleolar, edema de membros inferiores. Isso muitas vezes incomoda muitos pacientes. Não à toa, principalmente as mulheres, né? Que as mulheres estão mais preocupadas ali com essas questões. Isso aí é o novão. O novão é o levolodipino. Certo? Então, e qual é a grande vantagem, pessoal, dos bloqueadores de canais de cálcio? É que naqueles cenários que eu não posso usar um Iecombra, que eu não posso usar um tiazídico, eu posso usar um bloqueador de canal de cálcio. Ele praticamente não tem contraindicação. E um detalhe que eu esqueci de falar é o seguinte: os tiazídicos, para que eles funcionem, eles precisam ser filtrados pelos rins. Então eles só funcionam bem se tiver uma taxa de filtração glomerular coerente. E o que é o coerente? Acima de 30. Se for uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, eles não vão funcionar bem. Então, nesse paciente, eu botaria um tiazídico e um BCC. Norteado. Deu para entender? É. Quarta classe. Agonista de aldosterona. Exatamente. Alguém tem ideia por que eles são exatamente a quarta classe? Eu costumo dizer para vocês, estão percebendo que nós estamos seguindo aqui um caminho, né? Uhum. As coisas fazem sentido, pessoal. Por que elas são a quarta classe? Que essa é a quarta classe. O antagonista da aldosterona, classicamente a espironolactona. Qual é um dos critérios para a gente pensar em hipertensão secundária? Refratariedade. Hipertensão refratária. Ou seja, eu estou usando 3 antihipertensivos, sendo um deles um diurético e o paciente não está com a pressão controlada. Quem são classicamente esses 3 antihipertensivos? O Iecombra, um bloqueador de canal de cálcio e um tiazídico, que é um diurético, então está preenchendo esses critérios que nós falamos. E não está controlada a pressão. Neste cenário especificamente, onde o paciente está usando essas 3 medicações e não está controlado, qual é a principal causa de hipertensão secundária? Hiperaldosteronismo primário. Então você vai antagonizar a aldosterona. E aí naturalmente controla bem os níveis de pressão desse paciente com doses baixas, inclusive. 25 mg de espironolactona, né? Do aldactona. Mas como é que ficaria o balanço do potássio, né, padrão? Aí você tem que ficar, né, muito atento, porque você vai estar usando 2 classes que tendem a subir o potássio, né? E uma classe que tende a baixar, que é o tiazídico. Então, nas pontas. aí é ficar dosando. Ficar dosando. Parar de comer banana. Mas só os pacientes mais críticos que têm essa variação, né? Geralmente é o paciente que tem disfunção renal, né? Certo? Então, essa é a quarta classe. Qual é uma coisa muito chata em relação à aldosterona? Principalmente nos homens? Ginecomastia, né? Seja nos homens, seja nas mulheres, pode causar redução da libido. Né? E um cuidado muito importante que tem que ter, como vocês já lembraram, é a hipercalemia. E também não é uma droga que deve ser utilizada em quem tem disfunção renal avançada. Quinta classe, para finalizar, os beta-bloqueadores. Beta-bloqueador, pessoal. Como é, professor?
beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles não são, em sua maioria, bons antihipertensivos, certo? Ajudam, mas não é aquela Coca-Cola toda, certo? Mas tem alguns beta-bloqueadores que também são vasodilatadores, então, portanto, ajudam um pouco mais a controlar a pressão. Quem são eles? Isoprolol. O carvedilol e o nebivolol, o Nebilete. Carvedilol e o Nebivolol. São os dois principais beta-bloqueadores que também são vasodilatadores. E nós vamos priorizá-los quando? Quando tem outro motivo para o paciente usar um beta-bloqueador. Por exemplo, um paciente que tem doença arterial coronariana e é hipertenso, ele tem ou não tem que usar um beta-bloqueador? Paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem ou não tem que usar um beta-bloqueador? Aí aqui especificamente tem que ser um desses quatro, né? Carvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, se for idoso. Nebivolol é se for idoso. Certo? Se for um paciente que tem, por exemplo, tremor essencial, então eu vou priorizar um beta-bloqueador. Se for um paciente que tem enxaqueca e é hipertenso, eu vou priorizar um beta-bloqueador, porque é uma medicação profilática lá para enxaqueca. Então, você vai manejando, né, de uma forma muito personalizada em quem você vai de fato iniciar um beta-bloqueador. Talvez ganhando prioridade em relação aos demais, se tiver essas condições que eu citei, ou essencialmente como uma quinta droga. E aí, pessoal, principalmente naqueles que têm disfunção renal e que, portanto, eu não posso usar ou não devo iniciar o Iecombra ou um tiazídico, aí é nesse cenário que às vezes a gente usa outras medicações, como hidralazina, como clonidina, como os nitratos, né, como o monocordil, certo? É o mononitrato de isosumida. Essas outras medicações, quando vocês veem os pacientes hipertensos utilizando, geralmente é porque eles têm contraindicação a essas outras que eu citei. Professor, quando é que a gente opta por monoterapia, por terapia dupla, tripla e... Se você for ver 3 guidelines, cada um vai falar uma coisa diferente, né? Mas de uma forma geral, monoterapia é principalmente para quem tem pré-hipertensão, né? O nível expressório, até o termo é diferente, o pessoal não tem o que fazer não. Eles lançam as guidelines, né? Tipo, só mudando uma besteirinha ou outra para dizer que está diferente do americano, do europeu, do brasileiro. Por exemplo, saiu em todas as mídias, né? Agora 12/8 não é mais normal, agora é para ele. Faz tempo que o ESC, né, que é lá da Sociedade Europeia, já tinha dito isso. Só que ele disse com um nome diferente, ele disse que é pressão elevada. E o hipertenso é o hipertensão arterial. Aí veio o guideline brasileiro e disse que agora isso é pré-hipertensão. Só mudou o nome, né? Tem que ser abaixo. Então, monoterapia é para o pré-hipertenso de alto risco cardiovascular, que você deve iniciar já alguma medicação. O paciente com diagnóstico de hipertensão, teoricamente, deve ser dupla terapia. Certo. Que medicação de resgate? Tipo assim, o paciente ele faz uso de dupla terapia, aí ele tem um pico hipertensivo, geralmente usa qual classe para controlar? Geralmente usa a terceira, né? Ou a terceira dessas que eu citei, né? Ou medicação assim que geralmente são utilizadas nesse contexto é a hidralazina. Mas se for um pico hipertensivo, já entra Aí assim, né? urgência, Não, aí tem que ver, tem que analisar qual é o cenário, né? Se é uma urgência ou se é uma emergência hipertensiva. Aí, professor, uma pergunta também. No caso, ele tá com hipercalemia. Aí a gente bota algum remédio para isso ou só um... Você deveria ter suspendido o Iecombra, né? Ter deixado a hidroclorotiazida ou outro tiazide, porque vai ajudar a exportação a baixar, e ter começado, por exemplo, o BCC, né? E aí reavaliar após. Tá. Por que eu botei o eletro? Porque ele deve ser solicitado, né? E porque você deveria ter a segurança de tomar essa conduta, porque você viu que no eletro não tem alterações compatíveis com hipercalemia. Se tivesse, aí você teria a obrigação de fazer o que você fez. Não é que está errado o que você fez,
Mas teoricamente não está 100% indicado fazer o gluconato de cálcio. O gluconato de cálcio só deve ser feito, só deve ser feito obrigatoriamente se tiver alteração eletrocardiográfica. Né? Na prática, né, pode ser que tenha ou não tenha visto. Né? A gente faz, não faz mal. Mas, em termos de guideline, né, você só deve fazer se tiver alteração eletrocardiográfica. E ele não baixa o potássio, ele só estabiliza a membrana. Só estabiliza a membrana. Quem baixa potássio é quem tira ele do organismo, né? Leia-se Lasix, furosemida ou Sorcal, né? Que é a resina de troca que tira o potássio pelo intestino, o Lasix tira pela urina. Ou quem joga o potássio para dentro da célula, né? Que é a glicoinsulina e o beta-2 agonista, né? O aerolina. Se não resolve com tudo isso, tem uma coisa que também tira o potássio, que é a diálise. Ok? Para finalizar, um minuto. Quais são os níveis pressóricos adequados no paciente que nós estamos tratando para hipertensão? Na imensa maioria deles, abaixo de 140 por 90, certo? Nos que tem nefropatia, abaixo de 130 por 80, certo? Nos idosos, teoricamente, nós somos um pouco mais permissivos. O resumo da ópera é isso. Se você for ler no guideline, um ou outro vai falar uma besteirinha, o outro é diferente, né? Mas... tem guideline que tem dose que você pode aceitar 160, né? No frigir dos ovos, a minha interpretação é essa, que neles a gente é um pouco mais permissivo. Ok? Dúvidas? Norteados?